Vamos então dar início a esta 15ª aula de Física Geral 2, que tem como objetivo principal o estudo de circuitos em que intervêm condensadores e resistências, neste caso que está aqui a ser representado, também uma bateria. E vamos fazer do estudo quantitativo, de como é que é o fenómeno, como é que é a corrente, como é que é a carga no condensador, como é que é a evolução destas grandezas no tempo, mas antes de fazermos esse estudo quantitativo, vamos analisar o que é que se deve passar, estando com o condensador C inicialmente descarregado. Se o condensador C estiver inicialmente descarregado, então, quando se liga este interruptor, quando o interruptor se fecha, deve começar a haver passagem de corrente neste circuito. Claro que esta passagem de corrente, que inicialmente deve ser grande, porque a corrente passa livremente, deve diminuir à medida que o tempo passa, porque se vai acumulando carga positiva neste condensador. Ora, a carga positiva que aqui se vai acumulando, ora, esta carga positiva começa a impedir que outra carga cá chegue. E se começa a impedir que outra carga cá chegue, cada vez vai ser mais difícil a carga positiva sair da bateria e chegar ali à placa do condensador. Mas, a certa altura, atinge-se um regime estacionário. E qual é? É quando este condensador já está tão carregado, que já não deixa que se carregue mais. Ou seja, impede que a corrente continue a fluir no circuito. Neste caso, esta corrente vai ser nula e o condensador fica carregado exatamente criando-se assim um potencial nos terminais do condensador que é exatamente igual ao potencial nos terminais deste gerador. Quando a corrente é zero, se igual a zero, então a tensão através da resistência é zero. E toda a tensão epsilon vai aparecer na forma da tensão através deste gerador. E sabem que a tensão é tal que a carga a dividir, a capacidade é a carga a dividir pela tensão, ou seja, à medida que a carga aumenta, o V também aumenta, que é para a quantidade Q sobre V manter-se constante, que é a capacidade do condensador. Vamos fazer a análise agora quantitativa do que se passa no circuito. Eu tenho aqui o mesmo circuito representado, enfim, com outra disposição, mas dos componentes, mas é exatamente o mesmo circuito, e a bateria que aqui está, que eu estou aqui a assinalar, fornece uma energia ao circuito que se traduz na presença de uma corrente e, bem, esta corrente começa a carregar o condensador, claro, com carga positiva deste lado, que é o lado do polo positivo da bateria, e com carga negativa acumulada deste lado. Se agora fizermos a análise deste circuito, usando a lei das malhas diz-nos que a circulação através de um percurso fechado, dentro de um conjunto de ramos de um circuito, essa circulação é tal que a soma das diferenças de potencial sucessivas que se vão encontrando tem que ser zero. Ou seja, a soma de todos os ΔVIs tem que ser zero para todos os troços do circuito ao longo de um percurso. Então, temos um condensador que contribui com uma queda de tensão Q sobre C. Eu estou a partir, por exemplo, deste ponto e vou circular no sentido indicado aqui por esta seta. Então, vou encontrar em primeiro lugar um condensador. E a tensão, a queda de tensão através deste condensador é Q
sobre C, em que Q é a carga que em cada instante está no condensador, e o sinal é positivo porque eu encontro primeira placa positiva, tal como numa bateria. Se encontro primeira positiva quando circulo, é um sinal mais. Se encontro negativa, é com um sinal menos. Aqui encontro com um sinal mais, é um sinal mais, enquanto também é positiva. Mas vamos lá continuar a circular. Depois, o que é que temos? Temos a resistência, que contribui com R vezes I. Ora, a corrente é da esquerda para a direita e eu estou a circular também da esquerda para a direita, logo, sinal positivo ali. Finalmente, para chegarmos ao ponto de partida, ainda temos que atravessar esta bateria. Ora, encontramos agora, em primeiro lugar, a placa negativa. Se encontramos a placa negativa, temos que colocar ali um sinal menos epsilon, e a soma destas três diferenças de potencial, de acordo com a lei das malhas, há de ser igual a zero. Portanto, se queremos saber quanto é a carga no condensador ao longo do tempo, notem que a carga deve ser uma função do tempo. Tal como então o I deve ser uma função do tempo, já que o I é a derivada de Q em ordem a T. É a quantidade de carga que passa numa secção do circuito por unidade de tempo. E, portanto, substituindo este I ali em cima, ficamos com uma equação que é esta, que é Q sobre C mais R dQ dt menos epsilon igual a zero. Vejam que no instante inicial, para t igual a zero, é como se este condensador não existisse porque ele não tem carga. A carga é zero. A carga no condensador é zero. E daqui se tira logo quanto é que é o I. Quanto é que é o I? É epsilon sobre R. Tira-se desta equação quando o Q é igual a zero. Mas o Q só é zero no instante inicial. À medida que o tempo passa, o termo relativo ao condensador aumenta e, por isso, o termo relativo à resistência tem de diminuir, porque a soma dos dois tem que dar epsilon. Ora, se este tem de diminuir, isto significa que dQ dt tem de diminuir. E se o dQ dt tem de diminuir, tal significa que a corrente vai diminuindo com o tempo. A solução desta equação está aqui indicada. Esta é uma equação diferencial de primeira ordem. Basicamente, indica o seguinte: uma função Q de t mais, vezes uma constante, mais a derivada da mesma função, vezes uma constante, há de ser igual a uma constante porque eu posso passar o epsilon para o outro lado. Nós vamos olhar para esta equação, para esta mesma equação. A equação está aqui, portanto, eu vou transcrevê-la. Esta é a equação que antes tínhamos. E a questão que agora se coloca é esta. Qual é o Q, qual é ele, que colocado nesta equação, que é então uma equação diferencial, torna o lado esquerdo igual a zero, ou seja, igual ao lado direito. Portanto, a questão que se coloca é esta. Qual é esta função? E nós podemos pôr isto até na forma de uma adivinha. Qual é a função? Qual é ela? Que, somada com a sua derivada, vezes umas constantes, dá uma constante. É claro que uma função, para somar com a sua derivada e dar uma constante, só pode ser uma função exponencial. Eu ainda posso escrever isto nesta forma. dq dt mais 1 sobre RC Q de t, claro, tudo isto são funções de t. Igual a epsilon sobre R. Está bem? E
aquilo que eu estou a dizer é que o Q deve ser uma função exponencial e até uma função exponencial negativa, para que a sua derivada gere um termo negativo, de tal forma a que, somado a um termo positivo, possa dar uma constante, menos t sobre RC. Portanto, o que eu estou aqui a fazer é uma proposta de solução. Eu não estou a resolver esta equação usando os métodos da matemática para a resolver, usando técnicas de integração de equações diferenciais. Notem, isto não é uma equação algébrica, é uma equação diferencial, porque envolve não só a função, como a derivada da função. E o que eu estou aqui a propor é uma solução do tipo exponencial, a que posso sempre somar uma constante, já o fiz, e multiplico aqui por epsilon c, porque o Q tem que ter as dimensões de uma tensão vezes uma capacidade. Isto que aqui está vai ser uma espécie de solução de ensaio. Vamos tentativamente usar este Q de t aqui e aqui. E ver se dá epsilon sobre R. Se der, é porque isto é solução. Se não der, é porque esta tentativa de encontrar a solução desta maneira falhou. Vamos ver quanto é que é a derivada de Q em ordem a t. A derivada de Q em ordem a t é mais 1 sobre RC é elevado a menos t sobre RC vezes epsilon c. Olha, este corta com este e fica simplesmente epsilon sobre R é elevado a menos t sobre RC. Se agora colocarmos esta expressão ali, e se agora colocarmos esta expressão ali, então o que obtemos é epsilon sobre R é elevado a menos t sobre RC. Isto para o termo amarelo. Agora, mais, para o termo verde, 1 sobre RC, e agora 1 menos epsilon é levantado a menos t sobre RC. E ainda falta ali o epsilon c. Epsilon c. Olha, este corta com este. E então, a soma destes dois termos, o que é que vai dar? Este termo corta com este. E então, isto que aqui está, dá simplesmente epsilon sobre R, que era aquilo que queríamos que desse. Ou seja, o que é que acabamos de demonstrar? Acabamos de demonstrar que esta expressão é a solução desta equação. Quer isto dizer que a carga varia exponencialmente com o tempo. Atenção, uma exponencial decrescente. Uma exponencial decrescente, portanto, não é um crescimento exponencial com um expoente positivo, é com um expoente negativo. E a corrente, que é a derivada de Q em ordem a t, é simplesmente, se derivarmos, já fizemos essa derivada antes, dá epsilon sobre R vezes a exponencial de elevado a menos t sobre RC. Esta é a corrente. Então, este foi o cálculo que acabamos de fazer e o que é notável é percebermos, eu vou aqui repetir as expressões, portanto, o Q de t, até vou escrever aqui, o Q de t é igual a epsilon c, 1 menos G levantado a menos t sobre RC. E aqui o I é o dq dt, ou seja, é epsilon sobre R é levantado a menos t sobre RC. Vejam que o I de 0, I para t igual a 0, é epsilon sobre R. E à medida que o tempo passa, esta corrente vai diminuindo até 0. E a carga? Olha, quando t igual a 0, a carga no condensador é 0. Para t igual a 0, a exponencial é 0. 1 menos a exponencial, o expoente é 0,
é levantado a 0 é 1, 1 menos 1 é 0, ou seja, no instante inicial a carga no condensador é 0. Mas depois a carga começa a aumentar até que atinge o seu valor final, que é F. Este processo é governado por uma chamada constante de tempo, que é tal, igual a RC, e que intervém neste expoente. Reparem bem, um expoente não pode ser de um número com dimensões. Uma exponencial de qualquer coisa é levantada a x, obriga a que o x não tenha dimensões. O x tem que ser uma quantidade adimensional. Isso significa que o mesmo se passa com outras funções, como a função logaritmo, como a função seno ou cosseno. Quer dizer, não há seno de 5 metros, isso não existe. Existe seno do número 5, que às vezes se chama radianos, mas nem é obrigatório chamar nada. O argumento de uma função trigonométrica, da função logarítmica, da função exponencial, tem que ser um argumento adimensional. Isso implica que o RC tenha que ter as dimensões de um tempo. Quem havia de dizer que ohms vezes farads tem a dimensão do segundo. E a interpretação deste tal é a seguinte: se o tal 1 for pequeno, ou seja, se o RC for uma quantidade pequena, então o crescimento desta carga, ou o decréscimo da corrente, é muito rápido. Sobe rapidamente aqui, decresce rapidamente aqui. Quer isto dizer que o condensador carrega depressa. Já quando o tal é uma quantidade grande, isso significa que todo o processo é mais lento. O condensador acaba por carregar até à sua carga final, compatível com a força eletromotriz da bateria. Isso é sempre verdade. No final é quando T for infinito. Quando T for infinito, este é 0. E se este termo aqui no parênteses for 0, então o Q desejada vai ser, inevitavelmente, Epsilon vezes C. Agora, o tempo que demora a lá chegar, esse é que depende das características do circuito, designadamente do R e do C. Se o C for muito elevado, o condensador tem uma grande capacidade e então vai demorar tempo a carregar porque ele tem uma capacidade grande. Já a resistência ser grande significa que a passagem a existência de corrente ao longo do circuito, e portanto a corrente é que vai providenciar a carga no condensador, pois se a resistência é grande, essa corrente é pequena e o circuito demora mais tempo, o condensador demora mais tempo a carregar. Portanto, a interpretação de tal é uma interpretação que tem a ver com o tempo de carga do condensador, e ela é dada, essa constante é dada pelo produto RC, e quer o R, quer o C, um ou outro, agrupados desta maneira, no produto RC, determinam a característica temporal do circuito que tem um condensador e uma resistência. A existência de circuitos com condensadores é extremamente banal. Existe em tudo quanto é dispositivo, desde, sei lá, o que se passa nos automóveis. Os limpa-parabrisas, por exemplo, dos automóveis, basicamente são temporizados por um circuito RC. Os limpa-parabrisas fazem isto, só que às vezes mais depressa, outras vezes mais devagar. Ora, ter este movimento mais célere ou mais lento tem a ver com as características do circuito RC que está por trás desse dispositivo. Nós agora podemos pensar exatamente num circuito semelhante, só que agora com o condensador já carregado. Neste momento não temos bateria.
temos apenas um condensador inicialmente carregado, ou seja, há uma carga inicial, vou designá-la por carga Q0, é uma carga inicial que já existe no condensador, e agora eu vou ligar este condensador a uma resistência e fechar este circuito. Eu posso analisar este circuito exatamente da forma que analisei o anterior. Só que o anterior tinha, além desta expressão, depois ainda tinha outra que agora não aparece, que era o menos epsilon. Encontrávamos a certa altura uma bateria que agora não existe. Portanto, só existe, se eu circular neste sentido, existe R vezes I, e aqui a placa positiva do condensador, mais Q sobre C, e isto tem que dar 0. E a pergunta é, qual é a carga no condensador em cada instante? E a resposta já aqui está a ser dada, sendo certo que eu posso, à semelhança do que fiz anteriormente, fazer explicitamente esse cálculo. Portanto, a equação agora é R vezes I mais Q sobre C igual a 0. De novo, o I é igual a dQ dt. E agora temos uma equação que é esta, é dQ dt, estou a substituir o I, é igual a menos 1 sobre RC vezes Q. E a pergunta é então esta. Qual é a função, qual é ela, que derivada em ordem ao tempo dá menos essa mesma função vezes um simples fator constante, 1 sobre RC? E a resposta sabem bem qual é. A resposta é a função que derivada da própria função é a função exponencial. Por isso é que nós aqui nem precisamos de fazer grandes suposições. Imediatamente reconhecemos que a função que procuramos deve ser esta. Pois se derivarmos em ordem ao tempo, obtemos menos 1 sobre RC vezes esta exponencial. Menos 1 sobre RC vezes a exponencial, que é esta função Q. É claro que podemos multiplicar esta solução por um qualquer fator, por uma qualquer constante, que nós vamos designar aqui por Q0. Reparem que se eu multiplicar aqui por Q0, quanto é que é a derivada de Q em ordem ao tempo? Continua a ser menos 1 sobre RC, Q0, é levantado a menos T sobre RC. E agora pego nisto e reconheço que aqui é Q de T. Ou seja, dQ dt é menos 1 sobre RC, Q de T. Era o que queríamos. Portanto, esta é a solução que procurávamos para esta equação. Já aqui está o dQ dt, eu vou aqui reescrevê-lo de uma forma mais limpa. O dQ dt mais não é do que o I de t. E quanto é que vale? Olha, vale menos Q0 sobre RC é levantado a menos T sobre RC. Isto quer dizer que este I é negativo. E sendo negativo significa que é contrário àquele que foi arbitrado. O que é que tinha sido arbitrado? Tinha sido arbitrado da esquerda para a direita. Qual é então o sentido efetivo da corrente? Vai ser da direita para a esquerda. O que não é novidade nenhuma, porque se estão ali as cargas positivas, isso significa que o I há de vir neste sentido, há de ser assim. O I há de ter este sentido e não o sentido da esquerda para a direita, que foi inicialmente arbitrado. Mas fez algum mal arbitrar este sentido? Não, não fez mal nenhum. Não fez rigorosamente mal nenhum. Agora, o resultado a que chegamos é que nos permitiu reconhecer que o I
é uma quantidade negativa e, portanto, tem um sentido contrário àquele que tinha sido inicialmente arbitrado. Também é útil fazermos a representação da carga e da corrente. Olhem, a carga agora, em vez de decrescer como acontecia anteriormente, a carga agora, em vez de crescer como acontecia anteriormente, a carga decresce de acordo com esta lei exponencial. A corrente. A corrente é interessante, vamos ver quanto é que vale a corrente no instante inicial. No instante inicial, t igual a 0, a exponencial é levantada a 0, é 1, e, portanto, a corrente inicial tem módulo Q0 sobre RC. O que está aqui representado é o módulo da corrente, que inicialmente tem valor máximo, claro, porque estas cargas positivas estão a sair, ainda sem... estas cargas estão a sair de um condensador que está completamente carregado. À medida que elas vão saindo, o condensador tem menos carga. E se tem menos carga, vai produzir menos corrente no circuito. Até que a certa altura o condensador descarrega completamente. Quando o condensador descarrega, então a corrente no circuito cessa. Agora, o processo, que é o fenómeno que nós aqui estamos a descrever, é um fenómeno transitório. Tem um início, tem um fim. É claro que, teoricamente, esse fim é para t igual a infinito, mas, na prática, o tempo igual a infinito vem mais cedo. Eventualmente, tudo depende do valor destes taus. Se o tau for muito grande, isto significa que o condensador demora muito tempo a descarregar e, portanto, a corrente perpetua-se muito tempo no circuito. Mas se o tau, que é o RC, o produto RC, tau, recordemos, RC. Se este RC for pequeno, então o condensador descarrega rapidamente e, portanto, a corrente no circuito desaparece rapidamente. Se a resistência for 0, se este R for 0, então o RC vale 0. Isso significa que a passagem do estado inicial ao estado final é praticamente instantânea. Quer dizer, o condensador descarrega e pronto. E não há mais fenómeno nenhum. A corrente é muito alta durante um período muito, muito curto, mas depois deixa de haver corrente. Ao contrário, se o RC, o R ou o C, ou os dois, for uma quantidade grande, então o condensador demora algum tempo a carregar. Nós definimos o tau desta forma. É levantado a menos t sobre tau, é esta função que aqui está, que é 0. Esta é a função que nós encontramos, igual a que é levantado a menos t sobre tau. E quando t for igual a tau, isto é, quando t for igual a tau, é levantado a menos t sobre tau, é levantado a menos 1. E o é levantado a menos 1 é 0,37. Portanto, podemos dizer que o tau é o tempo ao fim do qual a carga se reduziu a 37% da carga inicial. Vamos ver um exemplo de aplicação de circuitos RC. Um dispositivo muito conhecido é o pacemaker. Um pacemaker funciona assim. Temos uma bateria que, através de uma resistência, inevitavelmente existem sempre resistências num circuito, ele carrega uma bateria. Esta bateria está a ser carregada quando um interruptor, que aqui está, se liga no sentido que eu agora aqui tenho indicado. Portanto, há aqui um C, há aqui um epsilon, e depois de estar carregado, esta bateria
ou melhor, o condensador já carregado, portanto, se ele já estiver carregado, ele agora é ligado àquilo que se pode chamar uma resistência de carga e descarrega através desta resistência. E depois o processo volta a repetir-se. O interruptor volta para cima e o condensador volta a carregar. Esta resistência que eu estou aqui a marcar em cima é uma resistência desejavelmente pequena, é uma resistência do circuito de carga do condensador e depois esse condensador descarrega através daquilo que está aqui representado como a resistência no circuito, e é esta descarga que gera uma corrente I, que inicialmente é grande e que fornece o impulso de que um paciente que usa o pacemaker precisa para manter a atividade cardíaca cadenciada. Portanto, basicamente há um interruptor que faz isto, liga, desliga, e há um condensador que é carregado e depois é descarregado. Podia-se pensar, então, mas não podia pôr a bateria ali diretamente? Não, porque isto tem que estar temporizado. Eu preciso de processos em que a corrente exista, depois deixe de existir, depois volta a existir quando o paciente precisa de mais um impulso. E claro que estes impulsos não são assim tão espaçados, não são tão, são mais abruptos, isto é, o tempo de descarga do condensador é mais rápido, porque vai corresponder a uma corrente elétrica que existe num tempo muito pequeno e que vai gerar o tal impulso de que o paciente precisa para manter o ritmo cardíaco com o passo, com a frequência adequada. Eu já há bocadinho falei num outro exemplo de aplicação, que é o circuito associado aos limpa-parabrisas de um automóvel, que podem movimentar-se com uma frequência maior ou menor, e tudo isso é determinado pelas características de um circuito RC que está acoplado a esse dispositivo. Mas nós podemos ver condensadores por todo lado, e esta é uma nota final, sem grande pormenor que eu quero deixar, e relativa ao que se passa no interior do próprio corpo maxónios. São efetivamente circuitos elétricos. Tenho aqui nesta figura representada um troço de um axónio. Os axónios têm uma raiz na coluna vertebral, na medula ou até no próprio cérebro, e as extremidades podem estender-se até a todas as partes do corpo, até à ponta dos pés. E o que se passa é isto, um axónio, um troço de um axónio é qualquer coisa cilíndrico, como o que eu tenho aqui na mão, e existe aqui dentro existem cargas negativas e fora existem cargas positivas. Isto significa que dentro do axónio há uma corrente, esta que está aqui representada na figura à esquerda, e que está representada por I-axon, que é a corrente no axónio, o que significa que existe uma certa resistência à passagem de corrente e que é ρ vezes L. L é o comprimento do troço que eu estou a considerar, como está ali indicado, L, e depois temos a área, que é π R ao quadrado, em que R é o raio deste objeto que está a simular o troço de axónio. Mas o que é curioso é que, havendo cargas positivas do lado de fora e negativas do lado de dentro, então a membrana que estabelece a fronteira entre a parte de dentro e a parte de fora, a membrana essa que eu estou agora aqui a apontar no slide, tem uma certa espessura. E havendo cargas positivas e cargas do lado de fora e cargas negativas do lado de dentro, isto significa que a membrana de um axónio é ela própria um condensador. E eu até posso
olhar para este condensador como sendo um condensador plano, porque posso fazer um corte e esticar. E, portanto, aquilo que era inicialmente um condensador cilíndrico, é claro, desde que o R seja muito grande comparado com a espessura deste objeto. Olha, agora tenho aqui um condensador. Do lado de cima tenho carga positiva, do lado de dentro tenho carga negativa. E este condensador tem uma certa capacidade por unidade de área, que é cm. Isto significa que a carga do condensador é cm vezes a área é igual. A capacidade do condensador é cm vezes a área igual a C, em que cm é a capacidade por unidade de área. Mas o que é curioso neste sistema é que a corrente não flui só longitudinalmente. A membrana do axónio é permeável à transferência de carga desde o interior para o exterior e vice-versa. De tal forma que podemos olhar para esta parede, para esta membrana do axónio, também como sendo uma componente elétrica através da qual pode fluir carga, oferecendo uma certa resistência por unidade de área. Portanto, a resistência ali vai ser R', para não confundir com o R que está aqui à esquerda, R' igual à área vezes um R por unidade de área. E então podemos descrever um elemento de axónio por um circuito deste género. Olha, esta parte que está amarelo aqui embaixo é o interior da célula, onde circula um líquido, o axoplasma, um fluido, e onde predominam as cargas negativas. É aqui do lado de dentro. Do lado de fora, predominam as cargas positivas, presentes num chamado líquido intersticial, ao exterior da célula, e agora há resistência não só longitudinal, como também resistência transversal. Portanto, esta resistência simula a dificuldade que as cargas podem ter, maior ou menor, para atravessar as paredes da membrana, que tem uma certa capacidade. É claro que pode-se perguntar, então, mas eu não quero conduzir só longitudinalmente? Pois, eu creio que é, mas a célula nervosa também é permeável à passagem de cargas, não é um condensador puro, podem passar cargas do interior para o exterior e vice-versa. De resto, a passagem dessas cargas dá-se através da troca de íons. O íon sódio é mais predominante do lado de fora e é menos concentrado do lado de dentro. Já o cloro acontece o contrário e com o potássio também acontece o contrário, ou melhor, com o potássio há mais potássios no interior da célula do que no exterior. E a migração destes íons tem a ver com dois fatores. Tem a ver com o campo elétrico. Olha, este campo elétrico é, assim, favorece a vinda de íons sódio do exterior para o interior, porque o campo elétrico produz nas cargas positivas uma força que é para baixo. Já para o cloro acontece o contrário. O cloro tende a ser repelido do interior para o exterior. Já com o potássio acontece exatamente o seguinte, portanto, se eu tenho aqui uma carga positiva, fica sujeita a uma força, tende a trazer o potássio para dentro. Só que há um outro efeito, que é um efeito de concentração. O que está aqui representado por IP, neste slide, são as correntes devidas ao campo elétrico. Mas existe um efeito de concentração. As partículas gostam de ir do lado onde estão mais concentradas para o lado onde estão menos concentradas. Então, aqui a migração dá-se de fora para dentro, aqui a migração também se dá de fora para dentro e aqui a migração dá-se de dentro para fora. Quer dizer que o potássio tende a sair, porque este efeito de concentração é maior do que o efeito do campo elétrico, e o sódio tende a entrar.
Isto é o que se passa normalmente. Só que existe um mecanismo que ainda não está bem, não é bem conhecido, que é a chamada bomba de sódio-potássio, que tende constantemente a repor as concentrações maiores de sódio do lado de fora e de potássio do lado de dentro. Porque se não existisse essa bomba, então o potássio ia sair e o sódio vinha a entrar. Este circuito, que aqui está, é o circuito equivalente de um axónio. Este epsilon que aqui está simula de alguma forma um estímulo. É aquilo que se chama o potencial da ação. Quando uma pessoa tem uma sensação, ou se pica, por exemplo, na ponta de um dedo, é como se isso correspondesse a uma alteração de uma diferença. Basicamente, isso tem a ver com a migração de íons, uns para dentro e outros para fora, que criam uma diferença. E depois, o sinal, a corrente que é então gerada, propaga-se ao longo do axónio, até que vai ter, inevitavelmente, ao cérebro, e esta corrente percorre um circuito que tem, digamos, esta composição. São resistências longitudinais intercaladas com um condensador em paralelo com uma resistência que simula a passagem de corrente, ou que tem a ver com a possibilidade da corrente, das cargas passarem do interior para o exterior. Se nós tivermos um circuito só assim, vemos que a tensão aumenta desta forma com uma certa constante de tempo. Mas se tivermos um circuito assim, reparem que, inevitavelmente, quando os condensadores já estiverem todos carregados, a tensão vai ser atingida para aquele valor, mas aqui o tal 2, correspondente a este, obriga a que o tempo de carga deste condensador, porque ele dá-se através desta resistência e desta, seja maior do que o desta resistência. Agora, se tivermos aqui uma certa resistência, então nem toda a corrente vai para ali. Alguma vem para este ramo vertical de resistência. E no final não vamos ter a mesma tensão no condensador que teríamos se não existisse esta corrente. Portanto, basicamente, quanto mais resistências transversas tivermos, menor vai ser a diferença de potencial no último condensador. Inevitavelmente, isto foi, de alguma forma, uma explicação muito breve de algo que é mais difícil de explicar,